Olá, Ramon Lourenço falando, seja bem-vindo ao canal Render Insight, é um prazer falar com você. E a pauta do dia é microservices. Hoje eu estou trazendo alguns pontos específicos sobre microservices para a gente discutir e começar a mergulhar cada vez mais no tema. Lembre de assinar o canal, assistir vídeos anteriores onde a gente já discutiu o tema microservices para você fundamentar a sua estratégia. Quando você olha para microservices, você está olhando para uma mudança de momento do mercado. E essa mudança ela tem que ser percebida por vocês, profissionais de software. Não adianta você tentar usar uma TI ultrapassada para responder à dinâmica da transformação digital. As empresas estão passando por um novo momento onde elas precisam se tornar mais eficientes e a estratégia de tecnologia e de software se tornou fundamental para a sobrevivência do negócio. Então você, profissional de software, precisa entender isso e olhar para o seu negócio como você pode reestruturar com o objetivo de gerar uma melhor experiência de consumo, de relacionamento com seus clientes, de interação com fornecedores, para que a sua operação como empresa se torne cada vez mais eficiente e, naturalmente, baseada em software, né? E aí, em cima dessa discussão, o tema microservices tem se tornado cada vez mais relevante, porque alguns princípios fundamentais, eles fazem parte de uma estratégia natural de microservices, como olhar para a qualidade do seu software, olhar para a performance das suas aplicações, olhar para a resiliência, né? Isso é fundamental, que a sua aplicação seja resiliente e tolerante à falha. Olhar para os cenários também de alta escalabilidade, né? Porque não adianta você ter uma aplicação travada, mesmo no cenário de nuvem, que você não vai conseguir ter a melhor eficiência de escalabilidade. Ou, para ter uma escalabilidade, você vai ter um custo tão alto que às vezes se torna inviável manter aquela aplicação daquele cenário dentro do modelo de nuvem, por exemplo, né? O que é uma situação inaceitável no momento atual, onde as empresas precisam crescer e estão usando a nuvem também como acelerador, tá? Então é muito importante você entender que até as discussões de cloud não são mais discussões de nuvem, são discussões de mais um atalho para que a empresa acelere a sua transformação digital. E aí esse eixo todo é a aplicação. Se a sua aplicação não estiver estruturada, ela não vai prover esse caminho de aceleração. E aí o ponto importante é mudar a visão de desenvolvimento de software como um cenário de microservices baseado no conceito de sistema distribuído, requer quebrar N paradigmas do desenvolvimento de software tradicional, principalmente no modelo monolítico, e pensar a sua aplicação num modelo componentizado, distribuído, resiliente, que possa ser escalável, né, conforme cada cenário. Então esse ambiente é um ambiente propício para discussões de microservices e você precisa atualizar a visão de como você está construindo as suas aplicações. Talvez essa seja a principal barreira que os desenvolvedores estão enfrentando dentro do mundo de microservices. Porque estão simplesmente olhando, vou fazer mais um CRUD, vou colocar mais um método, vou criar uma aplicação, cada uma com um método e vou ter o meu cenário de microservices. Microservices não é isso, tá? Porque naturalmente você vai pegar essa aplicação e vai embarcar novamente no novo monolítico e de uma maneira totalmente desestruturada. Então é fundamental você repensar como você está desenvolvendo software, onde a sua companhia vai chegar, quais são as suas variáveis de negócio e baseado nisso você vai estruturar a sua jornada de modernização de aplicação e a sua jornada de microservices quando você entrar no conceito de arquitetura de aplicação. E isso vai evoluir para o conceito de engenharia também de aplicação, que é um tema que está cada vez mais comum no mercado, porque você precisa suportar todas essas aplicações modernas num ambiente produtivo moderno, né? Seja baseado em containers, baseado em Kubernetes, baseado em cloud, baseado em serverless, seja qual for o cenário que você esteja trabalhando, você precisa ter uma nova camada de inteligência para gerenciar também os seus novos serviços digitais no ambiente produtivo, tá? Então, é muita coisa mudando e a gente precisa acompanhar cada vez mais essas discussões, vocês profissionais de software, vocês profissionais de infraestrutura, para que vocês consigam ajudar as empresas nesse grande desafio que nós chamamos de transformação digital. Aqui na nossa ótica, vocês vão ver eu falar com muita frequência transformação digital de aplicação, que é o ponto específico desse nosso barramento, né, de tecnologia que está sendo afetado pela mudança do negócio. Antigamente você levava para o negócio a demanda de inovação. Hoje o negócio está inovando e pedindo para você inovação. E eu estou vendo as áreas de tecnologia não conseguir entregar a inovação.
Quando a gente fala de microservices, a gente tem uma série de discussões a vencer, que são discussões conceituais, discussões de modelo tradicional e discussões de repensar, né, como você está trabalhando com software. Isso é mais importante do que você codificar. E você vai começar a entender, depois que você avançar esses paradigmas, que você vai ser muito mais eficiente na jornada das suas aplicações. Eu vejo muitas pessoas perdendo tempo tentando não avançar, em vez de procurar entender o porquê avançar e como avançar. Né? Então, isso é uma questão ainda de paradigma, de entendimento. Imagina um cenário que eu vivia mais de 20 anos atrás, quando toda a programação era procedural. Quem de vocês aí viveu esse momento, tá? Escrevia uma aplicação lá única com 10 mil linhas, né? Totalmente procedural. E aí, ao longo do caminho, entrou o mundo de orientação a objeto, né? E qual é a diferença? Brutal para quem desenvolvia naquela época. Trabalhar no modelo procedural, seja de Clipper para baixo, e veio de linguagens para cima depois. Então, o mundo de orientação a objeto foi um grande paradigma. E eu considero hoje o mundo de microservices um outro grande paradigma. Principalmente por envolver coisas, inclusive antigas, como sistemas distribuídos, né? Que afeta a visão do seu contexto de aplicação tradicional. E aí, isso requer que você estude sim, até para você modernizar a sua visão, para que você tenha novas soluções na estratégia e na resposta do seu negócio, tá? Isso é fundamental. Então, quando você olha para o cenário de microservices, eu estou olhando para o cenário que eu estou olhando para ter qualidade. Que qualidade, Ramon? Eu vou isolar o meu núcleo de negócio, eu vou conseguir alterar aquele negócio sem quebrar outro negócio. Esse, para mim, é um princípio fundamental quando você está discutindo microservices. Então, eu consigo modificar aquele carrinho de compras do meu site sem quebrar a vitrine, né? Por quê? Porque você tem que seguir um princípio fundamental da separação do domínio, tá? Isso é fundamental, que no modelo monolítico você mistura tudo com tudo. Quem de vocês nunca deixou de evoluir uma aplicação porque ia quebrar em outro lugar? Quem? Fala aí pra mim. Fala pra mim. Existe alguém aqui? Ou o contrário, mudou numa telinha e quebrou em outra, tá? Ou alguém pediu uma mudança no financeiro e você falou que não vai fazer porque a área comercial está usando aquela mesma tabela, tá? Então, são modelos tradicionais que não se aplicam mais. O banco de dados não é a direção do seu negócio, tá? Então, esse é um ponto fundamental também que eu sempre discuto. Eu tenho vários vídeos, inclusive, sobre isso. E hoje eu vou até pontuar novamente essa questão. Vocês precisam olhar para o universo de aplicação de forma como essas aplicações vão acelerar o negócio. É simples assim, tá? E não para que as suas aplicações sejam um impeditivo de evolução do negócio. Existe uma negação muito grande dentro desse contexto, né? Eu comparei até anteriormente, que é entender o modelo de sistemas distribuídos e fazer essa jornada, né, de pensar diferente. Eu sei que dá trabalho, né? Não é simplesmente abrir um CRUD e implementar. Até porque talvez no primeiro momento você não tenha uma visão 360 graus, né, de como você vai gerar valor ao negócio. Mas a melhor forma de você ter é experimentar. Se você ficar simplesmente na cadeira reclamando, dando que não posso, não consigo, não funciona, é uma bazuca para derrubar um mosquito, para com isso, gente. A tecnologia está evoluindo e você precisa evoluir junto, tá? Não dá mais para a gente ter discussões. Se você ter ideia, se eu fosse ficar somente em procedural, imagina, eu comecei procedural, imagina, eu nunca ia programar orientação a objeto, nunca ia programar uma camada de serviço, nunca ia ter uma abstração do meu código como nós temos hoje, né? Então, essa decisão de mudar, ela tem que partir de vocês também. O que acontece é que hoje o negócio está mais rápido do que a tecnologia, porque o negócio está sofrendo a demanda. As empresas que não evoluírem, elas não vão sobreviver no mercado, tá? Não importa o tamanho da sua empresa hoje. E lá no passado não, era a área de TI que ficava buscando a empresa para inovar. Agora não, são as áreas de negócio que estão buscando. E as áreas de TI estão segurando essa inovação. Então, é o momento de uma reação que tem que acontecer em toda a cadeia de desenvolvimento de software para entender como gerar valor para o negócio, criando aplicações modernas, tá?
Isso é fundamental. E, obviamente, quando eu consigo isolar o meu domínio, né, isso a gente é um princípio fundamental que a gente discute em Domain Drive Design, que eu acho que é fundamental, seja para você desenvolver aplicações tradicionais ou aplicações em microserviços, que você vai conseguir isolar exatamente o seu código e o que ele resolve, para acabar com esse código severino, né? Hashtag aí, código severino, hashtag do dia. Aquele código que faz tudo, não dá, não funciona, né? Então você tem que ter um bloco de código com um objetivo específico. E no mundo de microserviços isso se torna um mandamento fundamental, porque você vai criar um microserviço com um objetivo. Por isso que o microserviço tem um banco de dados independente do outro, porque ele não pode ser impedido de evoluir para não quebrar o outro banco de dados. Ele não pode sofrer concorrência com um outro serviço que não tem nada a ver com ele, tá? Então, isso é um princípio fundamental e que tem ajudado a provocar essas discussões. E, inclusive, é uma grande discussão quando a gente entra no mundo de microserviços e fala de banco de dados, porque banco de dados é uma paixão nacional, é quase futebol. E existe um outro grande paradigma a ser alcançado, né? Eu discuto muito isso, que banco de dados não é o objetivo da sua aplicação, você tem que parar de pensar em CRUD, e essa discussão que a gente fala de banco de dados no mundo de microserviço, ela é uma das mais polêmicas, tá? Eu recomendo, inclusive, vou colocar um link aqui no vídeo sobre o Teorema de Capps, para você começar a entender essa visão do sistema distribuído e consistência eventual também. Mas o princípio básico é a sua aplicação, ela tem que ser independente. Então, ela tem que representar aquele domínio de negócio. E essa discussão de Domain Drive Design é uma discussão de sobrevivência. Da mesma forma com que você consegue discutir uma linguagem de desenvolvimento, você tem que saber discutir o domínio, tá? E todos os nossos clientes que nós implementamos microservices e toda a jornada através da nossa metodologia DevPrime, o D0 é discussão de domínio, tá? E participa dessas discussões o cliente que não entende tecnologia e ele discute domínio com os profissionais de tecnologia. E isso é muito relevante, porque todo mundo passa a falar a mesma coisa. Porque no final do dia, o valor que você vai entregar não é a linha de código que você codificou, tá? É o quanto o seu software está impactando positivamente naquele domínio, né? Porque se impactar negativamente, tchau, né? Muda a discussão. Então, quando você discute o domínio com o cliente, você traz ele para dentro e os feedbacks que nós recebemos dos clientes é absurdo, assim, como a área de tecnologia se aproximou da gente, tá falando a mesma coisa. Olha o quanto isso é de valor, talvez você não perceba, tá? Você acha que o importante é só escrever um código. Não é isso, esse mundo mudou, tá? A área de software tem que andar junto com a área de negócio, justamente porque é a estratégia da companhia e vocês precisam falar a mesma língua. Não adianta você falar coisas diferentes. E essa jornada de Domain Drive Design é uma jornada fundamental. Então, trate de estudar Domain Drive Design. Eu vou colocar um link aqui se você quiser avançar também sobre o tema, tá? É um assunto fundamental. Eu vou promover depois um outro vídeo também sobre essa discussão. E aí o legal de um serviço é que quando você precisa escalar, você não precisa escalar toda a sua aplicação gigante. Você vai escalar somente aquele componente que está demandando um maior número de requisições, por exemplo. Então isso te dá um menor custo de escalabilidade e um maior poder de escalabilidade, anda junto, né? Então você vai poder escalar o seu carrinho de compras lá até aquela demanda, subir todos os containers, serviços necessários. Se você estiver trabalhando com o Cloud de Azure, você tem tudo isso disponível dentro de um Kubernetes gerenciado. Isso é muito bacana também, é um outro tema que eu já comentei em outros vídeos. E aí, depois passou aquela demanda, você pode diminuir a quantidade daquele microserviço específico. E aí, todo esse movimento, a gente tem discutido isso através de uma estratégia chamada Cloud Native, tá? É um tema que tem evoluído cada vez mais, onde você vai projetar o seu microserviço para um ambiente de nuvem, independente, inclusive, até da própria plataforma de nuvem, tá? Isso é muito bacana. Amanhã você pode estar escalando em uma nuvem, hoje numa outra nuvem, conforme um cenário de evolução. Por isso você precisa ter uma visão 360 graus e entender o quanto de valor você vai estar gerando no seu negócio, seja imediato, a curto prazo, a médio e a longo prazo. Tem que parar essa discussão de pensar em software somente a curto prazo. Essa conta já mostrou que não funciona,
Muitas empresas estão em sérias dificuldades hoje porque implementaram aplicações de qualquer jeito e não estão conseguindo sobreviver nem evoluir. Eu já discuti isso várias vezes, onde eu chamo de custo de propriedade do software. Então, o custo para manter uma aplicação dessa legada é tão cara que inviabiliza a operação da empresa como um todo, tá? Então, quando você estiver numa jornada dessa de transformação digital de aplicação, esteja atento à importância de repensar todo o núcleo duro do seu microserviço, tá? E muitas das discussões que a gente tem dentro de um foundation, de um microservice, são iguais dentro do mundo monolítico e dentro do mundo de microservices e sistemas distribuídos. Porque fazer software bom, estruturado, ele é igual, ele não muda, tá? Então a maior dificuldade que muitas pessoas estão tendo é que nessa jornada de microservices, todo o mercado está aproveitando para modernizar a estratégia completa de aplicação. E essa modernização traz uma série de quebra de paradigmas tradicionais para você rever como você está desenvolvendo o seu software. E aí existe uma grande resistência em aprender a desenvolver software, né? Do que simplesmente sair codificando. Eu acho que essa é uma das principais pautas que tem provocado um sério desconforto aí nessa fábrica de microservices do mercado, tá? Então esse é um ponto fundamental. Você pode desenvolver uma estratégia de microservices conectando clientes de todos os tipos, né? Então eu posso ter uma view no phone, eu posso ter uma view no device, no IoT, eu posso ter uma view numa aplicação desktop. Quando você olhar para uma aplicação desktop, ela vai estar conectada no mundo de microservices, consumindo um determinado serviço que você implementou. Então esse é o ponto-chave também de uma outra discussão. A camada de apresentação para você é irrelevante. Você tem que entender que você precisa estruturar o seu back-end para atender todas as demandas, até porque a gente não tem mais uma única view, né? A gente não tem mais uma única aplicação desktop, a gente não tem mais uma única aplicação web. A gente tem negócios transacionando por APIs, a gente tem negócios transacionando em aplicativos, a gente tem dispositivos conectados, como eu citei anteriormente no IoT da vida, né? Então, todo esse ecossistema de views que vão se conectar, elas vão se conectar com o seu barramento de serviço que você vai criar na sua estratégia de microservice. Dependendo do caminho que você siga, você pode ter um API Gateway orquestrando a exposição desses serviços, você pode ter um Service Mesh orquestrando a sua infraestrutura de comunicação dos microservices dentro dos objetivos de cada cenário de implementação que você esteja adotando a sua estratégia de microserviços, tá? Então isso é fundamental você quebrar esses paradigmas tradicionais, principalmente separar o que é view, o que é back-end de aplicação. E quando você desce lá no fundo, o código vai ser praticamente o mesmo, né? Porque fazer código estruturado é igual em qualquer modelo, tá? O que a gente observa no mundo de microservices é que você tem novas implementações para suportar um modelo, por exemplo, de resiliência, né? Num cenário de aplicação distribuída. Mas se você vai discutir Domain Drive Design, é igual. Domain Drive Design é igual em A, B e C, não importa a tecnologia, tá? A gente está falando de como você estruturar o seu negócio e depois materializar isso dentro da sua infraestrutura de aplicação. Eu desenvolvo um projeto de ERP, eu preciso de um microservice? Olha, depende do seu cenário. O ERP é só para você, para rodar na sua máquina, a sua máquina funciona. Então, quando você pensa no cenário de ERP, por exemplo, naturalmente eu tenho uma cadeia de dependências complexas, de software complexos, né? E é natural um problema de ERP impactar em todas as camadas de aplicação. Por isso, se você segue um foundation desse, você vai estar estruturado, tanto para atender o seu cenário pequeno, quanto para atender o seu cenário grande. Você tem que olhar que no cenário de aplicações, e isso é um problema do mercado, o software começou, a maioria dos softwares que estão rodando no mercado começaram como pastel, né? Vai fazendo, vai liberando, vai colocando em produção. E isso se tornou um problema estrutural muito grande na indústria de software. E a gente tem trabalhado fortemente para corrigir justamente isso. Então, quando você pensa numa estruturar o seu software, isso é válido para qualquer cenário que você esteja trabalhando, tá?
Porque amanhã está assim nessa ótica, amanhã você está com 100, amanhã você está com 1.000, com 10.000 clientes. Como você vai suportar? Você não vai conseguir, tá? Você vai ficar sempre um dinossauro colocando camadas pesadas em cima da sua aplicação e convivendo com um ciclo repetitivo de problemas contínuos, né? Então, é um momento ideal. Se você começa hoje uma estratégia nova, comece certo, porque você vai reduzir o seu custo de propriedade do seu software, você vai ter uma visão de qualidade nativa, uma visão de performance nativa, porque é uma preocupação que você tem que ter hoje em cada linha de código, tá? Toda a visão de resiliência, de resistência a falhas, isso é fundamental nas aplicações modernas, porque as aplicações estão conectadas, né? Não é mais aquela aplicação sozinha, elas estão conectadas, falam com outras, falam com pessoas, né? Pessoas que estão usando seus aplicativos, interagindo com as suas aplicações, e pessoas que vocês não conhecem, estão do outro lado do mundo usando o seu serviço. Então o mundo de software hoje, ele liga a tecnologia com pessoas. E esse é um grande ponto que eu defendo, né? E você tem que oferecer uma melhor experiência para ser competitivo nesse cenário. Então a gente aborda todas essas discussões dentro de uma visão de microservices. Então isso é relevante para o seu negócio? O seu negócio está no estágio que precisa se reinventar? Então se reinvente no caminho que vai gerar mais valor. Porque senão você simplesmente vai gastar energia e vai jogar essa energia fora de novo. E no modelo competitivo que a gente está vivendo hoje, você não vai conseguir sobreviver na sua operação de software, vai ficar sempre voltando ao caminho anterior. Então a gente tem que interromper esse ciclo e criar um novo ciclo. Da mesma forma que eu usei o exemplo de orientação ao objeto, a gente já tem que entrar no mundo de aplicações nativas para a nuvem, e o mundo de microservices te oferece a melhor visão para você materializar as suas aplicações dentro desse cenário, tá? Outros pontos importantes. Tenho várias APIs, posso chamar de microservices? Tá? Parece brincadeira, né? Mas é sério. Quando a gente fala de microservices, a gente não está falando de mini desenvolvimento, né? A gente está falando de isolar um domínio com o objetivo de atender um cenário de negócio. E simplesmente criar um monte de método em vários projetos de API, você está fazendo mais do mesmo, tá? Você está plantando mais sementes de monolítico que vão se multiplicar sem o mínimo controle, tá? Então para de brincar. Se você quer fazer CRUD, então tem aquela frase, né? Não desce pro play, tá? Volta 10 casas e fica lá no meio lá do buraco, trabalhando naquilo. Porque se você quer entrar no mundo atual, você precisa mudar a forma de pensar, tá? Como eu te falei, para pensar em microservices, você precisa quebrar uma série de paradigmas. E uma delas é o banco de dados. O banco de dados é um dos grandes gargalos nas aplicações. Com frequência eu chamo a discussão porque eu dou suporte hoje a muitos clientes que estão em crise por as aplicações estarem amarradas a estruturas de banco de dados. Ah, Ramon, e como é que eu salvo o dado? Não, estamos falando coisas diferentes. Não transfira inteligência e responsabilidade de negócio para o banco de dados, não é um papel. O banco de dados é apenas um repositório e pode ser qualquer um banco de dados. O grande benefício desse mundo, inclusive de microservices, é persistência poliglota, né? Então eu posso ter um banco de dados em tecnologias diferentes, desde que cada um atenda a um cenário específico do meu negócio. Olha que bacana, né? Então isso facilita muito essa quebra de paradigma. Mas o entendimento básico essencial de bancos de dados, seja no mundo monolítico, no mundo de microserviço, não coloque regra de negócio, tá? Use só para persistir e recuperar. Vá no banco de dados o menor tempo possível e faça a consulta o mais otimizada possível. Pronto, você está começando por aí. Depois, obviamente, nesse mundo a gente vai começar a conectar outras estratégias como o próprio CQRS ou adicionar serviços de cache somente se for necessário no seu banco de dados. Aí você vai conseguir ter aplicações que crescem, que entregam para milhões e milhões de usuários, tá? Mas o passo fundamental é você, no momento raiz de desenvolvimento, já ter uma premissa fundamental, manter o mínimo de relacionamento possível com o seu banco de dados. E essa é uma discussão muito grande, eu já falei até do Teorema de Capas, eu vou colocar o link.
Porque cada domínio tem o seu banco de dados, né? E existe muita discussão. Será que eu estou replicando dado, Ramon? Ou será que eu estou criando dado para cada contexto? Essa é uma discussão muito boa e gera muita... As pessoas ficam vermelhas porque são presas àquele modelo tradicional de banco de dados. E aí eu acho que vale repensar e estudar bastante isso para vocês entenderem que para problemas novos precisam de soluções novas. Não adianta tentar trabalhar com o modelo antigo que você vai simplesmente travar as suas aplicações. Então, não adianta você fazer um monte de microservices, todo mundo acessando o mesmo dado. Muda uma tabela, quebra todo mundo, tá? Isso não existe. Ou a performance afeta todo mundo. Então, não dá. Então, na hora de você pensar diferente, e o banco de dados é um gargalo, tá? Você precisa se livrar dessa visão que a sua aplicação é dependente do banco de dados. Então, enquanto você não desapegar disso, você não está pronto para discutir microservices, beleza? Aquele momento de você dar uma pausa, uma chuva de like, participa nos comentários, é muito legal, compartilha no Facebook, Telegram, LinkedIn esse vídeo e vamos construir a nossa fábrica de microservices. Mas o fundamental não é codificar, o fundamental é entender essa mudança e conduzir com estratégia essa mudança, porque é dessa forma que você vai alcançar o sucesso dos seus projetos de software, tá? Eu comentei sobre Domain Drive Design, então estudo é fundamental, a discussão de domínio para mim é essencial. Dentro do conceito de Foundation, é óbvio que você precisa discutir arquitetura de software, como organizar o seu código, até para suportar a estratégia do Domain Drive Design e não contaminar o seu código, né? Preparar o seu código para ser um código testável, porque senão você não vai conseguir testar o seu código. Então isso faz parte de um Foundation. Quando eu falo de Foundation, é igual, né? Se sua aplicação é monolítica ou não, você precisa ter um código organizado, concorda comigo? Então, muitas discussões no mundo de microservices são discussões que vocês já deveriam ter antes, tá? E agora, nessa jornada, a gente está corrigindo todos esses fundamentos, porque senão você vai deixar de ter um problema local para ter um problema distribuído. A conta é simples, tá? Então, é fundamental você abrir a sua mente nessa nova jornada e procurar fazer diferente, beleza? Para que as suas aplicações tenham um comportamento de alta disponibilidade, é importante, inclusive, ter uma comunicação entre os serviços e de forma assíncrona, né? Então, dentro do mundo de microservices é fundamental, você vai acompanhar discussões de modelos de mensageria, né? Você pode usar um RabbitMQ, você pode usar um Kafka, você pode usar um serviço de Azure Service Bus, a própria Amazon tem um serviço de SQS e outros também. Cada provider tem o seu modelo e você vai usar isso para fazer uma mensageria, né? Então, não significa que um processamento que começou numa instância vai terminar na mesma instância do seu microservice. Então, sua aplicação começou um processo, sei lá, uma requisição de incluir um usuário, ou enfim, fazer um processo de venda que envolveu algum outro tipo de processo, e aí voltou um pedido para sua aplicação que pode ser uma outra instância dela mesma, né? E isso você tem que acontecer, porque se sua aplicação travar, a outra tem que continuar. Lembra que a gente tem que escalar isso conforme a demanda? Então, aquele container ele pode cair, tá? Então, ele não vai persistir dentro dele as informações, porque o outro precisa continuar o mesmo processo e você garantir a sua disponibilidade. Porque um grande problema em sistema distribuído e você fazer em cascata é que você vai diminuir a sua disponibilidade. E dessa forma, não. Você vai ter um cara que vai garantir o SLA. Que se uma instância cair, a outra instância vai continuar com o processo. E esse é um princípio fundamental que você tem que levar a sério também quando você está desenvolvendo o seu software, porque não basta só a mensageria. Você tem que pensar a estrutura do seu software para que ele seja sempre resiliente por padrão, tá? Esse é um princípio importante para você garantir o quê? A experiência do seu cliente. Imagina que você tem um cliente usando a sua aplicação, né? E ele precisa ter a disponibilidade para que o serviço dele não seja interrompido. Se você tem alta disponibilidade, tem performance, o que vai acontecer? Sua empresa vai converter mais. É simples, vai gerar mais negócio, seu cliente vai ficar mais satisfeito, todo mundo ganha. E o que é que está por trás disso tudo? A sua estrutura de software. E nesse mundo de microservices você consegue suportar isso com altíssima qualidade e tendo os seus serviços separados por domínios, você pode ter até times de trabalho diferentes.
que está conduzindo um determinado microserviço de um domínio, outro time conduzindo outro microserviço. Aí, obviamente, depende da complexidade, do tamanho do projeto. O que acontece é que agora você consegue ter uma independência muito grande disso, e sem que um domínio impacte o outro. Porque se isso está impactando, você tem um problema aí para discutir de Domain Drive Designer, né? Seus microserviços estão comprometidos. Então, essa é uma discussão fundamental dentro da estratégia de desenvolvimento do seu serviço. Eu comentei sobre o movimento Cloud Native, né? Baseado no Kubernetes, baseado no modelo de containers, então você pode suportar isso tranquilamente dentro do Azure, produzir os seus microservices. Se você está trabalhando com o Visual Studio, .NET Core, você vai criar seus componentes, seus microservices em Linux, rodar em containers Linux, isso é muito bacana. Você vai ter containers super rápidos e baratos para atender a demanda do seu negócio, tá? E performático. Você já deu uma olhada na performance do .NET Core? Então ela cresce a cada versão que é lançada, isso é muito bacana. E hoje é uma das principais plataformas do mercado para o desenvolvimento de aplicações de alta performance, tá? Então vale a pena também você acompanhar, e isso traz um suporte muito grande nesse mundo que a gente está discutindo de microservices, tá? Quando chega o momento de você materializar, você precisa ter uma tecnologia que acelere para você essa materialização. E aí o .NET Core, implementando com C# vai te dar esse mundo, né? Para você usar a infraestrutura do .NET Core para materializar o seu business e gerar mais valor. Então, de novo, no final do dia a gente tem que gerar cada vez mais valor com as nossas aplicações, porque as empresas no mundo da transformação digital dependem de software e compete a vocês reagirem a essa demanda, oferecendo a melhor estratégia para que vocês, como empresa, estejam cada vez mais competitivos no mercado. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que é suportar a evolução do negócio através das suas aplicações. E isso eu acho que todos precisam entender. Eu acho que a gente nunca viveu um momento tão glorioso como esse, né? Onde o software está na pauta de todas as empresas. E pauta assim, olha, nós estamos trabalhando para evoluir e contamos com a área de tecnologia para suportar. E é essa chamada que eu faço para vocês. Tem que sair da zona de conforto, tá? Esse é o canal aqui que eu falo direto da trincheira com vocês. Não adianta você ficar chateado comigo, eu vou falar, tá? Porque eu estou trazendo informações do mundo real. E eu estou falando para vocês aqui, antes que alguém fale, vocês precisam pensar diferente, tá? O mundo mudou. Aquele mundinho que você tinha lá trancado, lá no CPD, já não existe há muitos anos. Nesse mundo da transformação digital, se você não tomar uma ação, a sua área de software vai ser responsável por afundar o negócio. E muitas empresas já estão num momento crítico, porque a estrutura de software já não atende à demanda que os consumidores e os parceiros têm para se relacionar com as empresas, tá? Então, é todo um ecossistema envolvido, uma economia de APIs, que você precisa suportar na sua estratégia de aplicação. Obviamente, um processo de DevOps vai suportar, eu acho que é um gatilho de sobrevivência, porque como você decompõe o seu mundo em vários serviços, você precisa orquestrar a construção deles, compilação, uma análise de débito técnico, uma análise de qualidade, uma análise de segurança, e aí um teste de performance, e aí depois promover isso através de uma esteira, né? E eu estou falando de um mundo que pode ser 10, pode ser 100 mini aplicações. Mini no conceito, né? 100 microserviços. E aí você precisa fazer o deploy disso. Então, esse deploy é orquestrado por uma estratégia de DevOps. Dá uma olhada no Azure DevOps, eu vou colocar o link para vocês também. Você pode usar o Azure DevOps como orquestrador, suporta o Git e vai acelerar a sua fábrica de microservices, tá? Então, assim, o ponto-chave você hoje tem no mercado uma série de tecnologias, estratégias para suportar o desenvolvimento de aplicações com os melhores padrões do mercado. E isso agora depende de muito estudo, porque você precisa repensar todas as linhas de código que você está escrevendo dentro do seu novo conceito de microservice. Tem cenários que vai caber uma implementação de um padrão CQRS, tem cenários que você vai seguir onde todo o front vai estar cacheado. Então, são discussões que você vai ter caso a caso para você entregar
sempre visando uma melhor experiência de uso da sua aplicação. O bacana é que hoje você tem tecnologias poderosas, como o próprio Nginx, que é um super cache que eu uso bastante para front-end. Você tem o Redis, que pode ser um super cache para os seus objetos, né, lá no seu back-end. Sempre visando o quê? Ter a entrega mais rápida, aquela percepção de entrega do seu front-end. E isso envolve também o seu front-end, tá? A gente fala muito de back-end, mas como o seu front-end está estruturado, ele vai definir o tempo de carga também, aquela experiência quando alguém chama algum endereço na sua aplicação. E eu acabei de lembrar de uma outra coisa muito importante, tá? Nesse mundo, nessa nossa fábrica de microservices, a gente tem evoluído o modelo de DevOps para uma era de SRE, onde você tem a gestão dos seus serviços no ambiente produtivo. E fundamentos importantes na construção da aplicação vão suportar isso, que é o fundamento de observability. Então, quando você implementar seus microservices, você tem que suportar uma estratégia de observability, porque o time de operações ele não analisa mais CPU e memória, ele vai analisar performance de serviços e identificar anomalias para tomar ações e oferecer uma melhor experiência para o seu cliente final, tá? Pensa que agora, se você tinha um problema que você não conseguia resolver no seu monolítico gigante, pensa agora no problema que você vai ter que resolver numa estrutura distribuída. Então, um processo, ele começa com um cenário, daqui a pouco ele vira um segundo processo, depois vira um terceiro processo, e esse processo é uma jornada distribuída através dos seus microserviços. Como é que você faz um trace distribuído? Como é que você faz um monitoramento desse processo, né? Tudo isso tem se consolidado dentro de uma estratégia de observability, onde a gente tem uma série de novas tecnologias para suportar tudo isso. Mas lá no back-end, o seu software tem que prover essas informações para que outras pessoas consigam atuar no monitoramento inteligente dos seus microservices e conseguirem responder às demandas de negócio em tempo real, tá? Então é um conceito onde todo mundo trabalha junto num processo de mudança. Isso não envolve só desenvolvedores, tá? Envolve toda a área de operações também. E os próprios clientes participam também, monitorando o comportamento do negócio dentro desse novo cenário de serviço. Isso é só para você entender como o mundo todo mudou, e às vezes você gasta mais tempo brigando com o mundo do que procurando entender o que mudou e como você conseguir surfar nessa nova onda de sistemas distribuídos, de microservices, de aplicações cloud native, tá? Que é o caminho natural da evolução do desenvolvimento do seu software. Então, eu queria abrir esse espaço para vocês perguntarem. Quem quiser entrar em contato comigo para mandar dúvidas e sugestões de próximos vídeos, ramondurans@2pc.software, não tem .com.br. E quem quiser bater um papo sobre como nós estamos apoiando empresas em todos esses estágios de transformação digital de aplicações, nós temos uma metodologia chamada DevPrime. Então visita aí 2pc.software. Por meio do DevPrime a gente fornece toda a parte de transferência de tecnologia para que o seu time de desenvolvimento consiga acelerar a transformação digital das suas aplicações. Usando a nossa metodologia, nossos aceleradores, nosso time de engenharia de aplicação vai suportar o seu projeto durante todo o ciclo de transformação digital das suas aplicações, e aí o seu time vai conseguir se concentrar no business e evoluir a transformação digital do negócio. Eu vou gravar outros vídeos ainda sobre o tema de microservices, sobre esse novo momento que nós estamos vivendo, mas eu gosto muito de ouvir as suas dúvidas. Participa nos comentários, compartilha o vídeo com seus amigos. Aquela chuva de like é fundamental, tá? E o bate-papo de hoje foi para você compreender essa profundidade do ambiente de microservices, e é um assunto que você tem que levar a sério, porque ele vai acontecer independente de você querer ou não, tá? A evolução do mercado ela acontece naturalmente. Não adianta negar a tecnologia. Então, o mundo hoje de sistema distribuído, o mundo hoje de containerização de aplicações é o mundo do desenvolvedor moderno, que também tem que se preocupar com todos os fundamentos essenciais da sua aplicação para que você tenha qualidade, para que você tenha performance e para que seja aderente a esse mundo
moderno, né? Esse mundo digital. E aí, fechando esse vídeo, eu gosto de tratar muito esse tema de transformação digital de aplicações. As aplicações nunca foram tão essenciais nas empresas. Estamos no melhor momento e eu quero que vocês todos que estão aqui agora acompanhando esse vídeo entendam isso e aproveitem esse momento para gerar novas oportunidades na sua carreira, para gerar novas oportunidades nas empresas onde vocês estão trabalhando. Porque é um momento que vocês nunca tiveram de serem valorizados pelos resultados que vocês constroem com as suas aplicações. Reflitam sobre isso. Então, eu acho que essa é a principal reflexão desse vídeo. Se você pular agora só para esse pontinho final, eu queria que você refletisse sobre esse ponto e comece a entender a importância do seu software no dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas, no dia a dia do mundo moderno, tá? O software é muito importante e vocês têm um papel fundamental para apoiar como agentes de transformação digital. Participa do canal RD Insights no Telegram para a gente evoluir também em discussões desse vídeo e outros vídeos. Assina o canal, não sei onde é que está o link, procura aí o link de assinar o canal e acompanha outros vídeos. Essas discussões são muito relevantes, onde a gente conversa direto da trincheira, tá? Eu estou trazendo informações baseadas em experiências do mundo real. Eu vivo um mundo real de desenvolvimento de software, acompanho companhias de todos os tamanhos, empresas que faturam bilhões de reais no Brasil, e eu quero promover essa experiência para vocês, para que vocês consigam fazer diferente. Isso é muito importante. Quando você dá esse passo de fazer diferente, você vai ter resultados diferentes, é óbvio, né? E evoluir requer uma mudança da forma de pensar. E essa mudança vai ajudar vocês a esse novo momento. Então, um forte abraço, até a próxima e participa aqui, porque é muito importante a gente evoluir essas discussões. E precisando de ajuda, lembre de conversar conosco sobre a nossa metodologia DevPrime para apoiar os projetos de software.